Existe na realidade um ser que corresponde à nossa palavra Deus. A Escritura afirma ser necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hebreus 11, verso 6. Logo se conclui que a convicção da existência de Deus não é produzida por argumentos racionais, mas por um relacionamento pessoal de fé com Ele. Nós não podemos entender plenamente a realidade de Deus dentro do alcance da nossa limitada razão humana. A revelação de Deus é classificada na Bíblia como sendo um mistério. É entendida a palavra aqui, não no sentido tradicional que o mundo tem, mas no seu sentido bíblico. Eu vou explicar. Comumente, a palavra mistério é entendida como algo que, por sua natureza, não pode ser conhecido e nem traduzido em palavras. Isso é o conceito geral de mistério. Mas na Bíblia, há uma íntima relação entre mistério e revelação. Ao mesmo tempo que Deus dá o mistério, Ele revela o mistério, ainda que parcialmente. Algo que mesmo oculto ao conhecimento humano, pode ser conhecido através da revelação. Esse é o conceito bíblico de mistério. É por isso que Paulo nos dá um conselho interessante em Efésios capítulo 3, 19. Ele diz que nós devemos conhecer o amor de Deus e depois ele diz que excede todo entendimento. Ora, se excede todo entendimento, como que pode ser conhecido? Esse é o conceito de mistério na Bíblia. Excede todo entendimento. É incompreensível, mas pode ser conhecido, porque Deus revela. Assim nós temos que nos perguntar quais são as fontes legítimas para nós então alcançarmos o conhecimento de Deus. E nós entendemos que existam apenas duas. Chamamos de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é a natureza e a revelação especial é a Bíblia. Apenas essas duas fontes são autoridades de fato para revelar quem é Deus. Então vamos começar com a revelação geral, para entendermos quem é Deus. De acordo com a Escritura, a criação de Deus, mesmo depois do pecado, ainda constitui-se uma ferramenta pela qual Ele se revela ao ser humano. Eu queria que você lesse comigo 2 textos da Bíblia agora. O primeiro deles é Salmo 19, no versículo 1, que muitos conhecem de cor. Salmo 19 e o verso 1. O salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, olhar para a criação, olhar para os céus, é ver a glória de Deus sendo proclamada. Versículo 4, Davi diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e até os confins do mundo. Ou seja, a voz do Senhor é ouvida por toda a terra, por toda a criação. Ainda que manchada pelo pecado, ainda que obliterada por 6.000 anos do mal, a natureza, a revelação geral, ainda nos mostra quem é Deus. Um outro texto interessante que podemos ler nessa manhã está em Romanos, no capítulo 1. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia também aí. Romanos, no capítulo 1. Aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo sua tese doutoral à igreja de Roma, um livro extraordinário. E aqui no capítulo 1, no verso 20, ele escreve: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Paulo está dizendo que os atributos invisíveis de Deus, quais são esses atributos? Amor,
eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Esses atributos são revelados através da natureza. A sua divindade é revelada através da natureza. Ou seja, quando olhamos para as coisas criadas, percebe-se um projetista inteligente por detrás de todas elas. Esse conceito recebeu o nome mais moderno de design inteligente. Mas vamos para a revelação especial, a Bíblia. Se a natureza revela quem é Deus, a Bíblia também o faz. É muito clara a diferença fundamental entre a revelação natural ou geral, que é a Bíblia, e a revelação especial. A revelação geral, que é a natureza, e a especial, que é a Bíblia. Na revelação especial, a Bíblia, o conteúdo cognitivo é transmitido em palavras humanas, enquanto que na revelação geral, na natureza, esse conteúdo cognitivo é transmitido através das obras criadas e dos atos divinos na história. Mas quando vamos para a Bíblia, com a pergunta quem é Deus, nós encontramos uma resposta bem clara. E eu queria tocar em pelo menos 3 pontos com vocês. O primeiro deles são os conceitos gerais da Bíblia a respeito de Deus. Deus é eterno, é Pai, é Criador, é o originador, é o mantenedor, é o soberano da criação. Ele é justo, santo, compassivo, clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade. Mas muitos hoje têm dificuldade de entender a Deus como Pai. Isso acontece e também aconteceu no passado com os discípulos. E certo dia, ao declarar-se o caminho, a verdade e a vida, o próprio Filipe, um dos íntimos de Cristo, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta pronta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E mais adiante Jesus declara: o Pai vos ama. O Pai é amor, assim como o Filho é. E não foi a fim de que o Pai amasse a humanidade que Jesus morreu. Foi exatamente pelo Pai nos amar que ele morreu. É por isso que em João 3,16 nós lemos: Deus, o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Esse verso é muito significativo para os pais que estão presentes nessa manhã e também para as mães. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês o que é mais fácil, sofrer ou deixar o filho sofrer, qual seria a resposta? Claro que sofrer, porque a dor no filho dói muito mais no pai, na mãe. Então, ao entregar seu filho na cruz, Jesus não se doa na cruz para que o Pai nos amasse. O Pai é quem envia, porque Ele nos ama. E depois o Cristo afirma: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E quando vemos Jesus no ato de alimentar uma multidão faminta, curando o surdo, concedendo fala ao mudo, abrindo os olhos do cego, fazendo o paralítico andar, ressuscitando mortos, perdoando pecados, nós vemos o Pai andando entre os homens. Olhar para Jesus é olhar para Deus, o Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o caráter do Pai, manchado de toda forma covarde e injusta pelo rebelde Satanás. A cruz acabou com qualquer mal suspeita sobre o amor de Deus. O Pai entrega seu Filho para morrer por seres maus e rebeldes, demonstrando dessa forma tudo o contrário àquilo que Satanás havia afirmado sobre ele. Ao longo do Antigo Testamento, Deus é reconhecido como alguém grandioso, misericordioso. O salmista canta isso: Deus é misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Moisés escreveu: Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, ansioso por estabelecer relações duradouras. Esse é o Deus da Bíblia. Deus celebrou solenes concertos com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esses concertos revelam um Deus pessoal, amorável e interessado nos assuntos humanos.
Davi vislumbrou Deus como alguém em quem podia se refugiar. Deus é o meu refúgio e fortaleza. O nosso Pai Celestial é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, que guarda o peregrino, o órfão, a viúva, se importa com todos. Então, de uma forma geral, a Bíblia apresenta o Pai maravilhoso que Deus é. Mas eu disse que seriam 3 pontos. O segundo ponto. Eu penso que a expressão mais significativa de Deus como Pai na Bíblia aparece na oração modelo. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6. Quando oramos, Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos que Deus é uma pessoa capaz de estabelecer um íntimo relacionamento com seus filhos. Ele é tão pessoal, tão real, tão amoroso, tão atencioso quanto um pai, mas é o Pai do céu. Santo, perfeito em caráter, amorável, gracioso em seus relacionamentos. Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Na cruz, estas palavras se tornaram possíveis. E logo após a ressurreição, Jesus disse para os discípulos: eu subo para meu e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. O apóstolo Paulo confirma esta graça conquistada na cruz. Recebestes o espírito de adoção de filhos, no qual chamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Somente através de Cristo e a redenção conquistada na cruz do Calvário, nós podemos realmente considerar Deus como nosso perfeito Pai celestial. E interessante que ao fazer uma radiografia da oração do Pai Nosso, você vai encontrar ali 7 petições. E dessas petições, apenas uma delas tem a ver com questões mais espirituais. A outra tem a ver com necessidades básicas nossas. Porque Ele é Pai, Ele cuida, Ele atende às necessidades. E finalmente, em terceiro lugar, na Bíblia, além de conceitos gerais de Deus como um Pai e da oração do Pai Nosso, você tem uma parábola contada pelo Mestre Jesus que nos ensina de forma clara a imagem do Pai. Nela, o Pai é perfeitamente retratado. A parábola do filho pródigo. Apesar do filho ser desobediente, fanfarrão, ingrato, cruel, a ponto de desejar a morte do pai e tomar a sua herança, o pai continua a amá-lo. Não apenas o ama, o pai passa a amá-lo ainda mais. Nenhum dia sequer o pai deixou de esperar o filho no portão. E quando o avista, quando ele volta, ele sai correndo, beija-lhe, abraça, concede novas vestes e dá um banquete. Esse é o perfeito quadro de Deus, quando recebe o pecador de volta. E uma coisa bela dessa parábola é que quando o filho estava lá na pocilga, o que o motivou a voltar foi o amor do pai. Quando ele olha a sua condição e a condição simples até mesmo dos trabalhadores na casa do pai, foi o amor do pai que o motivou a voltar. De fato, nenhuma conversão acontece sem essa reflexão. O quão pecadores nós somos e o quão santo Deus é. O Pai que nos espera e que tem tudo o que nós precisamos. É assim que o Pai trata a todos os que voltam ao lar, ou seja, a todos os que se arrependem de seus pecados e aceitam a Jesus como Salvador. Como não amá-lo? Como não voltar para casa? Para os braços de um pai que ama tanto? Impossível. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai Celeste? E eu concluo minhas breves reflexões falando sobre o Pai que também se demonstra nos relacionamentos humanos. Porque é verdade que a natureza é a revelação geral. É verdade que a Bíblia é a revelação especial.
mas Deus também se revela através dos relacionamentos humanos. E aqui no Salmo 103, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 103, no versículo 13, olha o que Davi escreveu. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Os relacionamentos humanos, eles nos ajudam a entender Deus. E Deus é apresentado como um pai. Deus é comparado a um pai. O próprio Cristo disse: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará também a vocês. Então, os nossos relacionamentos humanos, eles nos ensinam a respeito de Deus. Talvez um dos motivos de haver pessoas ateias, incrédulas nesse mundo, é porque esta relação paternal não foi bem construída na infância. Porque a primeira imagem que o ser humano tem de Deus, ela é oriunda da figura paterna. E se a nossa relação com o Pai terrestre não é boa, isso dificulta um pouco a nossa compreensão do Pai Celestial. Eu queria mostrar uma foto para vocês, por gentileza aí. Aqui está meu pai e minha mãe, seu José Cordeiro e dona Adelaide Valente Cordeiro, no dia do meu casamento com a minha esposa Juliana. Esse homem criou 9 filhos. 9. Um trabalhador. Ele ensinou muitas coisas para mim. Muitas. Eu queria enumerar, quem sabe, 2 ou 3. A primeira delas ensinou o trabalho. Com 7 anos, 8 anos, todos os filhos já estavam trabalhando. Isso foi uma bênção incomparável na minha história, na história dos meus irmãos. Porque não pode haver pior coisa do que alguém preguiçoso. E nós aprendemos a trabalhar desde cedo, a ganhar o nosso dinheiro, ter o dinheiro para as coisas. E a gente fazia isso com tanto amor, com tanto carinho. A gente trabalhava com tanta entrega, que eu me lembro que quando eu ganhava o meu salário, e o meu primeiro trabalho foi colando sacolas. Sacolas que naquele tempo eram de papel ainda. Se usava na feira para guardar verdura, frutas, né? Sacolas de papel. Eu colava aquelas sacolas. E quando na sexta-feira ou no sábado, a minha patroa me dava o meu salário, o meu dinheirinho, eu chegava em casa e dizia: mãe, aqui está o dinheiro que eu ganhei essa semana. E dava tudo para ela. E ela tirava então uma notinha ali, devolvia para mim. Isso aqui é para você. Comprar alguma coisa que você queira. Mas meu pai me ensinou. Eu acordei muitas vezes lá em casa de madrugada, com panelas batendo. Era minha mãe fazendo uma marmita para meu pai. E antes que o sol nascesse, esse homem saía para trabalhar. E só voltava à noite. Trabalho. Que bem precioso. Um pai transmite para o filho, quando educa-o, trabalhando, sendo útil. Meu pai me ensinou outro valor muito especial, o respeito às pessoas. Eu me lembro muitas vezes que eu fui chamado a atenção quando eu me dirigia a qualquer adulto por você. E ele virava e me dizia: você? Você está falando com quem? Aí eu dizia: o Senhor. Isso me ensinou a ter respeito pelas pessoas. E meu pai e minha mãe nunca chamei de você. É senhor ou senhora. Posição de pai. Eu sei que essa ideia é hoje contestada por muitos pensadores aí. Até caiu de moda. Fala-se em ser amigo dos filhos. Mas às vezes essa amizade ela é exacerbada. E aí falta o respeito. Falta a posição paterna, materna. Mas meu pai me ensinou isso.
E um terceiro ponto, com todos os defeitos que meu pai tinha, não sendo um cristão, não sendo um adventista, com todos os problemas que meu pai viveu, ele me ensinou também a amar. E mesmo nos dias que meu pai chegava em casa bêbado, e foram muitos os dias que ele chegava bêbado, ele com aquele bafo de cachaça, ele abria seus braços e dizia: vem aqui, Litinho. Ele me chamava assim. E eu não importava com o bafo de cachaça. Era meu pai. Meu pai que me abraçava, que dava valor, que perguntava pelos filhos. E essa figura paternal é tão forte e influente em nossas vidas, que eu tive a alegria de ver meu pai sendo batizado. Mas meu pai se converteu porque o coração dele se abriu pela primeira vez quando ele perdeu o pai dele. E quando meu avô morreu, meu pai ficou sem chão. E ele chegou em casa, nessa ocasião já estava na igreja, já era adventista, e ele chorando, pela primeira vez meu pai chorar, ele disse para mim: Litim, meu pai morreu. E começou a chorar. Primeira vez que eu vi meu pai chorar. E naquela ocasião tive a chance de falar para ele do amor de Deus, do reencontro na ressurreição. E isso abriu uma porta. Essa porta foi se escancarando até que meu pai finalmente foi batizado. Eu tinha um sonho: ver meu pai conhecer meus filhos. Ver essa transição que é, às vezes, tão bonita. Ele estava aí no meu casamento. Pode passar a próxima foto. Também estava Agileno, meu sogro, que eu tenho a alegria de ter comigo hoje, nessa manhã aqui na igreja. Meu sogro Agileno. Aí estão eles conversando. Alguns meses depois, minha esposa ficou grávida do primeiro filho, do Rafael. E eu queria muito que meu pai conhecesse. Eu liguei para ele, dando notícia: olha, pai, a Juliana está grávida. O senhor vai ter mais um neto. Eu sei que não faz diferença, já será o 24º. Mas é mais um. E ele disse: assim que nascer, então a gente vai conhecer. A gente vai para São Paulo. Meu filho nasceu em abril, 7 de abril. Mas meu pai descansou em fevereiro. Poucos meses antes. Ele não conheceu o Rafael. Mas eu prevendo que a vida é assim, um dia com meu pai lá em casa, eu fiz questão de preparar um vídeo. Os meus filhos nunca viram esse vídeo. E eu queria que vocês vissem agora esse vídeo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz responder a suas verdadeiras e leva-me para junto da água do descanso e refrigera a alma. Conta-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pela sombra da vale da morte, não temerei mais nenhum. Porque eu está comigo. Teu bordão é o teu cajado, me consola. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Puxa-me a cabeça com óleo do meu cálice e transporta a bondade da misericórdia. Certamente se virão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos. Essa é a imagem que eu quero ter do meu pai. Um homem transformado pelo poder de Deus, nessa ocasião já com câncer, que finalmente o levou, por haver fumado e bebido quase toda a vida. Mas o contato dele com a Bíblia foi especial. E muitas vezes, quando estava em casa, acordava cedo, quando me levantava, lá estava meu pai, com todas as dificuldades de leitura, lendo a palavra, na mesa da cozinha onde ele está ali sentado.
essa herança que nós temos para passar para os nossos filhos. É falar de um pai que nos ama e que vai voltar para nos levar para casa. Como ele acabou de ler no Salmo 23. A minha oração nesta hora é por todos os pais que estão presentes. Eu queria convidar você a ficar de pé, você que é pai. Porque eu queria orar por todos nós, para que Deus nos desse sabedoria, Deus nos desse tato, paciência, amor, para conduzir os nossos filhos para a eternidade. Com todas as dificuldades e lutas que nós temos, como meu pai também teve. Mas ele descansou no Senhor. E o dia que eu sepultei meu pai, foi um momento muito triste, mas também esperançoso. Que nos últimos anos de vida que Deus deu a ele, ele tomou sua decisão. Que nós possamos, como pais, sempre refletir para nossos filhos o Pai Celestial. Que no nosso trato diário, nossos filhos vejam Deus em nós. E que eles aprendam a amar o Pai Celestial através do Pai Terrestre. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio da paternidade. E nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Na verdade, nos colocamos em Teus braços, para que o Pai Celestial nos ajude, nos fortaleça, nos anime na nossa missão de pai também. Que nós possamos ser o espelho Teu para nossos filhos. Que através de nós, eles conheçam o Pai de amor que está nos céus. E que nós possamos nos gastar e ser gastos na missão de preparar os nossos filhos para um dia devolvê-los a Ti. Obrigado pelos pais que o Senhor nos deu. Que nós possamos respeitá-los e amá-los todos os dias da vida. Que esses relacionamentos familiares nos levem ao conhecimento e à experiência do Pai Celestial. Oramos pelos filhos também. E que se por acaso houver nesta manhã aqui na igreja ou nos assistindo pela internet, um filho ou uma filha que tem quebrado o Teu mandamento, que tem desonrado pai e mãe, que o Teu Espírito também atue nestes, para que eles percebam a santidade desse mandamento e para que eles também possam Te amar em espírito e em verdade. Cuida, Senhor, de todos nós e que a Tua bênção seja extensiva a todos os que estão na Tua igreja nesta manhã e nos assistindo também. Oramos em nome de Jesus. Amém.